Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Eu estou aqui para a glória de Deus, mais um dia na minha recuperação e graças a Deus estamos indo bem, de bem a melhor. Graças a Deus. E vocês, dormiram bem? Um dia maravilhoso, um dia abençoado. Estou aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo para vocês no maná, no deserto. Espero que vocês compartilhem, gostem e que Deus abençoe a cada um que escutar essa palavra. E para a mensagem de hoje, a reflexão do dia para as nossas vidas, eu estava meditando em Mateus capítulo 14, a partir dos versículos 22 em diante. Jesus havia terminado de proferir o seu sermão e de ter realizado um dos grandiosos milagres, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Depois de ter alimentado a multidão, Jesus despede todos e eles não querem ir embora, querem estar perto de Jesus, mas Jesus despede a multidão e chega para os seus discípulos e os convida. Na verdade, Jesus ordena que eles entrem no barco e atravessem o mar da Galileia. E a história vai dizer que Jesus, depois de dar essa ordem, se ausenta. A multidão vai embora e Jesus se ausenta nos montes para orar. E os discípulos obedientemente estão remando e atravessando aquele mar. E a Bíblia vai dizer que as horas foram se passando e Jesus nada de aparecer. As horas foram se passando e Jesus nada de chegar. E os discípulos foram ficando aflitos, foram ficando atônitos. E a Bíblia vai dizer que deu 6 horas da noite, deu 7 horas, 8, 9, 10, 1, 2 horas da madrugada. E os discípulos dentro do barco, esperando Jesus e nada de Jesus chegar. Só que durante este período, pela madrugada, a Bíblia diz que uma grande tempestade e fortes ventos se concentraram no mar aonde eles estavam. E a Bíblia vai dizer que as ondas eram contrárias, assim como os ventos, e começaram a dar de encontro ao barquinho em que eles se encontravam. E os discípulos estavam desesperados, sem saber o que fazer. E de repente, lá pelas 3 horas da madrugada, a Bíblia diz que no meio daquela tempestade, alguém vem andando sobre as águas. E quem é que vem andando sobre as águas? Jesus de Nazaré. E a Bíblia vai dizer que quando os discípulos, sendo sacudidos pelos ventos, pelas ondas, avistam aquela pessoa andando sobre as águas, eles se desesperam. E eles começam a gritar: é um fantasma, é um fantasma. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus responde: sou eu, não temais. Mas eles ficaram acudidos, eles ficaram desconfiados, eles não acreditaram que eram Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que ousadamente Pedro, um dos discípulos de Jesus, olha para aquele homem que estava andando sobre as águas e diz: se é tu mesmo, se é Jesus mesmo que está vindo aí, manda-me ter contigo. Talvez nessa hora os outros discípulos disseram: não, Pedro, não vai. Mas a Bíblia diz que a voz de Jesus ecoa e diz: vem, Pedro, vem. E a Bíblia diz que Pedro vai saindo do barco. E ele começa a andar também sobre as águas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Jesus te chamou, se Jesus já deu a ordem, não tenha medo de sair do barco. Não tenha medo de andar sobre as águas. Não tenha medo de viver experiências extraordinárias com Jesus, porque Ele deu a ordem, e quando Ele dá a ordem, Ele se responsabiliza. Só que quando Pedro começa a andar, vejam só vocês como o ser humano é, quando Pedro começa a andar sobre as águas, assim como Jesus, e indo em direção a Jesus, a Bíblia vai dizer que o vento sopra novamente. E sopra forte, porque quando os ventos vêm contra a nossa vida, eles vêm forte. E a Bíblia diz que Pedro, que estava olhando para Jesus, olha para o vento. E quando ele desvia o olhar de Jesus e olha para o vento, ele começa a afundar. O segredo está em não tirar os olhos do foco que é Cristo. A Bíblia diz que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé.
fé, que é Cristo Jesus. Então deixa eu dizer uma coisa para você, não desvie o olhar de Cristo Jesus para os teus problemas. Teu problema pode ser grande, mas o teu Deus é muito maior. E ele começa a afundar. E a Bíblia vai dizer que ele começa a gritar: Senhor, salva-me. E a Bíblia vai dizer que Jesus caminha em direção a ele. Você crê que Jesus está caminhando em direção a você nessa manhã? Jesus caminha em direção a ele, o toma pela mão e olha para ele e coloca ele novamente dentro do barco. Jesus entra com ele dentro do barco. E quando Jesus entra dentro do barco, ele acalma a tempestade. E olha para Pedro e diz: por que duvidaste, homem de pouca fé? E aqueles discípulos olharam para Jesus e disseram: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. E quando eles chegam em terra firme, a multidão sabe que Jesus está naquele lugar. Então apressadamente eles trazem os doentes, os endemoniados, para que Jesus coloque as mãos sobre eles, ou ao menos tocar nas suas vestes, para serem curados. Tenha certeza nessa manhã que Jesus Cristo está indo em direção ao teu barco. A tempestade vai se acalmar. Você vai andar sobre as águas com Jesus e vai ser vitorioso. Agora não duvide. Não olhe para o teu problema. Não olhe para as afrontas. Não olhe para palavras negativas, porque tem alguém que não quer ver você feliz, tem alguém que não quer ver você vencer, tem alguém que não quer ver você triunfar, e esse alguém é o inimigo de nossas almas, mas ele já foi derrotado na cruz do Calvário e Cristo nos deu a vitória. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. E mais uma vez, muito obrigado. Compartilha, indica aí para um amigo a página aí do meu Instagram. Vai lá no meu YouTube, chega lá no meu canal, compartilha, curte, se inscreve. Tamo junto, porque a bênção de Deus é para mim e é para você. Shalom, shalom e até mais. Um maná no deserto.